Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é sobre óptica geométrica, que se encontra no nosso livro volume 2, exatamente na página 56. Então vamos diretamente ao assunto de óptica. A área da física que estuda a luz e seus fenômenos luminosos é chamado de óptica. Nosso caso, aqui no livro texto, cita o seguinte: que óptica é a área da ciência que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz visível. Radiação capaz de sensibilizar células por órgão de visão, permitindo distinguir formatos e cores dos objetos. Então, tudo que for relacionado a fenômenos luminosos, a óptica irá estudar. Mas para compreendermos o conceito, por trás dessa ciência, é necessário nós termos conhecimento de 3 pontos: saber o que é uma fonte de luz. Segundo ponto, saber quais são os meios de propagação da luz e quais são os princípios de propagação da luz. Então, quando conhecermos esses 3 pontos, provavelmente nós teremos um conhecimento bastante aprofundado já do assunto de óptica. Então vamos lá falar das fontes de luz. Então, o que seria fonte de luz? Em termos, seriam corpos que têm a capacidade de emitir ou não uma onda eletromagnética. No nosso caso, as fontes de luz são divididas em duas. Quais são elas? A fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. Vamos falar de forma direta da fonte de luz primária. Todo corpo que emite luz é considerado uma fonte de luz primária. A fonte de luz primária também é chamada de corpo luminoso. Por exemplo, se você observa uma lâmpada acesa, observação, a lâmpada acesa, ela está emitindo luz. Neste caso, a lâmpada acesa é considerada uma fonte de luz primária. O Sol também é considerado uma fonte de luz primária, pois emite luz. A Lua não é considerada uma fonte de luz primária, porque ela apenas reflete a luz. Tudo bem? Então, dentro da fonte de luz são duas: fonte de luz primária e a outra é a fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária é toda aquela que não emite luz, ou seja, apenas recebe ou reflete a luz. A própria lâmpada, ela é considerada uma fonte de luz secundária. Beleza? Quando está acesa, é considerada uma fonte de luz primária. Mas quando não está acesa, é considerada uma fonte de luz secundária. A Lua é uma fonte de luz secundária, porque apenas reflete a luz que é proveniente do Sol. A fonte de luz secundária também é chamada de corpo iluminado. Beleza? Então, nós temos o corpo luminoso, que é uma fonte primária, e nós temos o corpo iluminado, que é a fonte secundária. Então, para finalizar, temos dois tipos de fontes: fonte de luz primária e secundária. Primária emite luz, secundária apenas recebe ou reflete a luz. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, os meios por onde a luz pode se propagar. Os meios por onde a luz se propaga são 3. Quais são eles? Um meio chamado opaco, meio transparente e o meio translúcido.
Repetindo, meio opaco, transparente e translúcido. Nós estamos no nosso segundo tópico. Nós falamos da fonte de luz, agora nós estamos nos meios. Então, vou falar do primeiro meio, que é o meio opaco. A luz, por se tratar de uma onda eletromagnética, ela tende a se deslocar por todos os meios, não importa seja sólido, líquido ou gasoso. Ela também tem a capacidade de deslocar no vácuo, ou seja, na ausência do ar. Na ausência do ar, a onda eletromagnética também se desloca. No caso da onda luminosa, não é diferente. Então, ela irá se deslocar. Então, ela vai se deparar com diferentes meios. Mas terá situações no qual a onda eletromagnética, no caso a onda luminosa, irá colidir com o meio e não vai conseguir ultrapassá-lo. Os meios que impedem a passagem da luz são chamados de meios opacos. Repetindo, os meios que impedem a passagem da luz são chamados de meios opacos. Exemplo, eu sou considerado um meio opaco. A parede, a luz bate, a onda luminosa bate e não ultrapassa. Então, ela só bate e retorna, ocorrendo a reflexão. Beleza? Então, o que acontece? Neste caso, toda vez quando a luz colidir uma superfície e não ultrapassar, nós chamamos essa superfície, esse meio onde a luz colidiu, de meio opaco. Outro exemplo, o livro. A luz colidiu e não passa. Tranquilo? Então, o livro também é considerado um meio opaco. Como eu falei, são três. Falei do primeiro. Vamos ao próximo meio, que é o meio transparente. Então, o meio transparente é aquele no qual a luz colide e ultrapassa. E ultrapassa, vamos adotar aí para o nosso ensino de Fundamental 2, passa 100%. Após essa passagem do meio, a imagem fica nítida. Então, como seria? Você está diante de uma vitrine. Você está diante de uma vitrine, você fica a observar algo que está por trás dessa superfície e você tem uma visão nítida do que tem do outro lado. Lembrando, você enxerga, né, porque tem olhos, né? Os olhos com certeza ajudam, algo importante. Mas você enxerga porque existe luz. Então a luz, que é a onda luminosa, bate nessa superfície, que é de vidro, no caso da vitrine, e ultrapassa. Todo meio que deixa livre a passagem da luz, que não oferece tanta resistência a ponto de deixar a luz passar praticamente 100%, são chamados de meios transparentes. Então, o caso de uma vitrine seria um exemplo, beleza? Então, meios transparentes são aqueles, né, que deixa livre a passagem da luz. A água, vocês devem tomar muito cuidado com a água. A água em pequenas proporções é considerado meio transparente. Mas em grandes proporções, ela não é considerada meio transparente. Tranquilo? Então, já falamos do nosso segundo meio. Falamos do meio opaco, que impede a passagem da luz. Falamos do meio transparente, que não impede a passagem da luz. Agora nós vamos falar do meio translúcido. O que seria esse meio translúcido? O meio translúcido é o que está ali parcialmente entre o meio opaco e o meio transparente. Por quê? Porque ele não impede a passagem da luz, mas só que a luz, ao ultrapassar esse meio, a imagem não fica nítida. Ou seja,
partes dos raios de luz tendem a não ultrapassar com tanta facilidade. Então, o meio translúcido, ele impede que, de forma parcial, a passagem da luz. A luz ultrapassa, mas de forma parcial. Com isso, você teria uma noção de ver algo por trás de uma superfície translúcida. Você saberia que existe algo após essa superfície, mas não teria noção e capacidade de identificar quem estaria do outro lado. Tranquilo? Então, o vidro fosco é um exemplo de meio translúcido. Se você estiver diante de um vidro fosco, tiver uma outra pessoa do outro lado, você vai conseguir visualizar e ter uma noção que existe uma outra pessoa do outro lado, mas não saberá identificar quem é. Beleza? A luz ultrapassa, mas de forma parcial, ou seja, não ocorre toda aquela formação perfeitinha da imagem para você identificar de forma nítida. Tranquilo? Então, nós temos um meio que a luz ultrapassa, um meio que a luz não ultrapassa, e nós temos um meio que ultrapassa parcialmente. Esse meio que impede parcialmente a passagem da luz é chamado de meio translúcido. Tudo bem? Então, vamos lá continuar. Como sempre, um detalhe a mais em nossas aulas, sempre tem um cachorro para fazer uma zoada. Tudo bem? Vou tirar da tela cheia e apertar o pause aqui, por favor. Continuando. Olha só. Então, eu falei das fontes de luz e dos meios. Agora vamos fazer uma geralzinha dos dois pontos que eu já tratei. Olha só, fontes primárias. Ele cita aqui no livro texto de vocês, né? Cita exemplos de fontes primárias. Sol, uma lâmpada acesa, uma fogueira. São exemplos de fontes primárias que emitem luz. Fontes secundárias. Corpos iluminados. Lua, uma carteira, um quadro. São exemplos de fontes secundárias, ou seja, corpos iluminados. Aqui no caso das fontes primárias são corpos luminosos, tá? Agora, aqui no livro texto, ele vai para os raios de luz, mas só que eu falei dos meios, né? Então vamos aqui aos meios ópticos, que são por onde a luz se propaga. Então ele fala inicialmente dos meios transparentes. Aí ele cita também os meios translúcidos e meios opacos. Aí ele cita para o meio opaco. Alguns materiais não permitem a propagação da luz visível em seu interior, como uma parede de alvenaria ou de madeira, por isso são chamados de meios opacos. Aí ele cita aqui do meio translúcido. Outros materiais permitem a propagação da luz em seu interior, mas provocam diversas alterações na direção de propagação, ou seja, ocorre, como é que nós poderíamos dizer? Uma falta de organização nos raios de luz. Essa falta de organização faz com que a imagem não fique nítida. Então ele cita alteração na direção de propagação. Por isso são denominados de materiais translúcidos. Aí, os meios de propagação da luz são classificados de acordo com a maneira como ela se propaga nos materiais. Alguns meios ela se propaga um pouco ou nenhum desvio. Por isso, esses meios, objetos são denominados de meios transparentes, ou seja, quando não tem nenhum desvio, não é nem distúrbio, poderíamos dizer nenhuma alteração na direção de propagação, né? Seria o mais correto. Então, falei de dois pontos, as fontes e os meios ópticos. Agora eu irei falar dos princípios, tá? Aí depois eu quero retornar aqui nas cores. Por fim, eu vou falar das cores, tá? Então, vamos aqui, ó. Ainda não.
Eu não sigo a sequência do livro. Princípios de propagação da luz. Os princípios de propagação da luz são dois. São três, desculpe. Como eu falei, são três, né? Quais são? Princípio retilíneo da luz, princípio da reversibilidade da luz e princípio da independência dos raios de luz. Então, falando inicialmente do primeiro princípio, que é o princípio reto da luz, ou o princípio retilíneo da luz, cita o seguinte, que a luz em nenhum momento efetuará curvas, né? Ou seja, trajetória curvilínea não existirá para o deslocamento do raio luminoso. Nós teremos apenas trajetórias retilíneas para os raios de luz. Então, o primeiro princípio é que a luz sempre efetuará trajetória retilínea. Em nenhum momento terá trajetória curvilínea. Beleza? Aí ele cita aqui exemplo. A sombra é a região na qual a ausência total da luz é formada quando um corpo opaco bloqueia completamente a propagação da luz proveniente de uma fonte de luz. Olha só. Vamos ver onde é que se encontra o princípio retilíneo aqui. Aqui tem a fonte de luz primária, está emitindo luz. Observe que a trajetória do feixe de luz sempre é uma trajetória reta. Então, se eu coloco um corpo, no caso aqui um meio opaco, o meio opaco bloqueia a passagem da luz. Essa região aqui atrás, ó, bem atrás, é chamado de sombra. Se por acaso a luz tivesse a capacidade de efetuar curvas, ela faria isso aqui, ó, um contorno, e aqui não teria sombra, apenas luz também. Beleza? Então, o que que acontece? Em nenhum momento a luz irá efetuar uma trajetória curvilínea. Tranquilo? Então, o princípio retilíneo, o que que vocês devem guardar e deixar fixo na cabeça? A trajetória em nenhum momento fará movimentos circulares, ou seja, curvilíneo, apenas trajetória reta. Vamos para o outro princípio. Aí aqui no livro texto ele cita diversos exemplos utilizando o princípio retilíneo. Olha só aqui, ó, nessa parte região, penumbra. Aí logo citar a questão do que é luz, o que é sombra, o que é penumbra. Olha só, na teoria diz que sombra é a ausência de luz. Penumbra é o intervalo entre a luz e a sombra, que é esse intervalozinho aqui que está entre a luz e a sombra, é chamado de penumbra. Beleza? E luz é uma onda, no caso eletromagnética. Continuando. Agora vamos ao outro princípio, o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio é muito presenciado, mas poucos se questionam, levam esse questionamento para o meio de pesquisa, curiosidade ou algo assim. Se você está num show, digamos numa festa, você vê diversos elementos luminosos, diversas fontes de luz, emitindo luz para todos os lados, que é o caso aqui, ó, desse exemplo, né, da figura. Então, observe, tem cores de luz amarelo, azul, vermelho. Observe que todas as luzes irão se cruzar ali, ó, se cruzam e não ocorre nada. Agora acompanhe comigo minha linha de raciocínio, viaje um pouco comigo aqui. Imagine se esses raios de luz fossem, digamos, automóveis em uma via, quer dizer, em várias vias, né? No momento que os automóveis fizessem isso aqui, ó, se cruzassem, iria ocorrer o que nós chamamos de colisão. Ou seja, para um passar, né, é necessário que o outro pare, dê a vez. Por isso que tem as placas aí de preferência.
Então, é necessário que um pare e o outro passe. Dificilmente vai ocorrer dos dois passarem ao mesmo tempo pelo mesmo ponto. Não tem condições. Mas para a luz isso é possível. Por quê? O princípio da independência dos raios de luz diz que um feixe de luz A não depende de um feixe de luz B para se propagar, não. Diferente dos carros. Tudo bem? Então, será possível você visualizar os feixes de luz aqui numa festa, ou num show, algo assim do tipo, se cruzarem e seguirem sua trajetória retilínea como se nada tivesse acontecido. Detalhe importante que eu chamo a atenção, que é quando eu falar das cores, olha só aqui, ó, o laranja está tudo tranquilo. Mas olha só aqui, ó, se cruzando azul, azul, vai ter regiões aqui que você não vai ter uma noção, uma nitidez por onde ela está se deslocando. Às vezes, quando as luzes irão se cruzar, vai na região de cruzamento, se forem cores diferentes, você vai ver uma cor escura. Tranquilo? Então, o princípio da independência dos raios luminosos diz que os feixes de luz não mudam sua trajetória, né? Não muda sua trajetória ao se cruzarem, ou seja, irão seguir sua trajetória normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Basta lembrar lá dos carros e no carro da luz. No caso da luz aí, a luz não vai mudar nada. Continua sua trajetória retilínea. Já nos carros não, pode ter certeza que algo vai ocorrer. E por fim, esse foi nosso segundo, por fim, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O princípio da reversibilidade, o princípio reversível dos raios de luz, diz que que no caso aqui ele usa um espelho, né? Podemos chamar de aparato. Neste caso aqui nós temos um espelho, você tem dois pontos, né? Você tem um corpo A e um corpo B. Com a ajuda dessa superfície, que é o espelho, que é um espelho, toda a superfície polida, livre do atrito. Os raios de luz saem do ar, né? Não significa que estão saindo dos olhos, tá, gente? É só um desenho, significa que a luz está indo nesse percurso aqui. Colide no espelho e leva a imagem do corpo A até o corpo B. Batendo aqui, ó. O que ocorre? Batendo no corpo B. O meio é opaco, então a luz vai bater e retornar. Ah, professor, sempre no meio opaco bate e retorna? Não. Neste caso, bater e retornar é chamado de reflexão. Eu irei explicar mais à frente. Mas se ocorresse o caso, ocorresse a situação de bater e ficar, no caso teria uma absorção dos raios de luz. Tranquilo? Então, neste caso aqui, bateu e retorna, que é o caso aqui no segundo momento. Então, o corpo A também teria uma visão do corpo B, ou seja, o A vê o B, assim como o B vê o A. Então, o princípio da reversibilidade significa um feixe de luz, ele é reversível. Beleza? Aí aqui, ele dá eu acho que é a teoria. Pelo princípio da reversibilidade, é possível que pelo mesmo retrovisor, né, o motorista veja o passageiro no banco de trás de um automóvel, enquanto o passageiro vê o motorista no banco da frente. Ou seja, o feixe que leva a minha imagem até um corpo qualquer desconhecido, o mesmo feixe de luz pode trazer a imagem dele até mim, com o uso de uma superfície que nós chamamos de espelho. Beleza? Então é o chamado princípio reversível. Aí aqui ele tenta explicar o princípio reversível da luz dando logo um exemplo. Eu não gosto muito da ideia de passar logo um exemplo, mas eu gosto da parte final aqui. Podemos afirmar que a trajetória da luz não depende do seu sentido de propagação. Se um raio de luz parte da posição A e chega em B,
outro raio de luz pode percorrer o mesmo sentido. Ou seja, se eu estou visualizando uma pessoa através de um espelho, se eu estou visualizando é porque tem raios de luz chegando proveniente do local onde ele se encontra até a mim. Então, no caso aqui do exemplo, ele é um exemplo muito prático. Se eu olho no retrovisor frontal e vejo a pessoa no banco de trás, se eu estou vendo é porque tem raios de luz colidindo nessa pessoa e trazendo a imagem dessa pessoa até mim. E se essa pessoa olhar no retrovisor e ver também a minha imagem, significa que um raio de luz está levando a minha imagem até ela. É o que diz aqui, ó, que não depende do seu sentido, e ele deixa bem claro que no momento que eu vejo o ar, no mesmo instante pode estar ocorrendo um feixe de luz proveniente desse ponto A até mim. Então, se eu sou o B, a pessoa é o A, pode ter uma trajetória de B para A, assim como pode ter de A para B, ou seja, reversível. Tranquilo? Então, nós estudamos 3 tópicos que eu falei que são essenciais para compreendermos muitas coisas aqui em óptica: fontes, meio e princípios. Fonte primária e secundária. Emite luz e não emite luz. Meios: opaco, transparente e translúcido. Opaco impede a passagem da luz. Transparente não impede. Translúcido impede parcialmente, digamos dessa forma. Princípio: trajetória retilínea, princípio retilíneo, que a luz não efetua trajetórias curvas. Princípio da independência: os raios seguem sua trajetória retilínea independente do seu cruzamento. Princípio da reversibilidade: a luz é reversível, pode ser reversível. Ponto A, ele dá exemplo em um feixe de luz que sai do A vai até B, um outro feixe pode vir de B até A. Beleza? Então agora eu quero falar de 2 fenômenos relacionados com a luz, né? Então ele cita luz e seus fenômenos. Existem 2 em específico que eu gosto de tratar. Eu acho que o livro texto irá abordar mais fenômenos. Quais são? A reflexão e a refração. Beleza? Então, o que seria o fenômeno óptico chamado reflexão? O fenômeno óptico chamado reflexão é quando a luz colide em uma superfície e retorna. Quando a luz colide em uma superfície e retorna, ali está ocorrendo o que nós chamamos de reflexão. E um princípio básico para nós enxergarmos é isso, a reflexão. Nós só enxergamos objetos que podem ser refletidos. Beleza? Então, o que acontece? Aqui ao meu lado direito tem um objeto. Eu consigo visualizá-lo porque a luz colide nesse objeto e traz a imagem até os meus olhos. Eu, neste momento, estou diante da câmera. Se eu estou vendo é porque tem um raio de luz que bate na câmera e traz a imagem dessa câmera até a minha pessoa. Tudo bem? Nós vimos no capítulo anterior de acústica que existe reflexão lá nas ondas sonoras. Também ocorre aqui nas ondas luminosas. Tudo bem? Então, reflexão é o fenômeno óptico em qual um feixe de luz colide uma superfície e volta, estando no mesmo meio, não ocorre alteração do meio. Ou seja, a luz vai manter sua velocidade, vai manter seu comprimento de onda, todos os parâmetros dela. Tranquilo? Agora vamos à refração da luz. Quando a luz colide um meio, ou seja, uma superfície, e ultrapassa, ou seja, não retorna para o mesmo meio, quando a luz colide na superfície, ultrapassa, ou seja, mudando de meio, o fenômeno óptico relacionado a isso é chamado de refração da luz. Então, quando a luz colide e retorna, reflexão. Quando a luz colide e ultrapassa, mudando o seu meio, é chamado de refração da luz. Tranquilo?
Então, quando a luz colide na superfície, olha só aqui neste laguinho não, um lago grande, né? Neste caso, a luz colide na superfície do lago e ultrapassa, ou seja, entra na água. Neste caso, teve alteração do meio, tá entendendo? Teve ultrapassagem, passou, né? Neste caso, está tendo a nossa refração luminosa. Neste caso, quando ocorrer refração, aí alguns parâmetros nós iremos estudar. Primeiro, eu quero que vocês saibam o que é reflexão e o que é refração. Reflexão é quando a luz colide uma superfície e retorna ao mesmo meio. Reflexão. Refração é quando a luz colide uma superfície e ultrapassa essa superfície, ou seja, alterando o seu meio, chamado de refração. Então vamos estudar de forma parcial agora cada uma das duas. Vamos falar inicialmente da reflexão da luz. Reflexão da luz tem dois casos fundamentais, duas leis que regem a reflexão da luz. São elas a lei da reflexão, né, e a segunda lei da reflexão. Uma das leis da reflexão diz o seguinte, que o ângulo de incidência sempre será igual ao ângulo de reflexão. Acompanhe comigo aqui, eu no desenho. Aqui nós temos uma onda luminosa, né? Aqui nós temos a superfície polida, que é chamada de espelho, né? A onda provém da fonte, colide na superfície. Observe que existe um pontilhado aqui, ó, um pontilhado. Esse pontilhado é chamado de reta normal. E fala de linha normal, é chamado de reta normal. Tranquilo? A reta normal sempre forma 90 graus com a superfície, ou seja, a nossa superfície está na horizontal. A reta normal está na vertical, formando 90 graus. Observe que esse raio que partiu da nossa lanterna, esse raio é chamado de raio incidente. E forma um ângulo, ó, um ângulo com a reta normal. O nome desse ângulo, que é formado pelo raio incidente à reta normal, é chamado de ângulo de incidência. Repetindo, quem é o ângulo de incidência? É o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Então, raio incidente e a reta normal, ali nós temos o ângulo de incidência. Ao colidir na superfície, retornou. Se retornou, é reflexão. Observe que esse raio que retornou é chamado de raio refletido e forma um ângulo com a reta normal, ó, um ângulo com a reta normal. Esse ângulo com a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Então, o ângulo de incidência é formado pelo raio incidente e a reta normal. Ângulo de reflexão é formado pelo raio refletido e a reta normal. Observe que todos têm uma relação com a reta normal, tá? Nenhum é formação com a superfície. Então, esse seria um dos casos aqui. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse seria aqui no nosso caso, a nossa segunda lei, que diz o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, independente de qual seja a superfície, tá? Então, mostrei para vocês aqui a segunda lei. Vamos à primeira lei, que ele diz que o raio incidente e o raio refletido, a reta normal, são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Então, ele diz que o raio incidente, aí eu coloco um ponto, ó, o raio incidente. Então, olha só, repetindo. Observe a nossa fonte, tem um raio incidente aqui neste ponto, ó, neste ponto da superfície. Aqui tem um raio refletido. Aqui também se encontra a reta normal, ou seja, eles estão no mesmo plano, que é a superfície. Então, a primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, porque pertencem ao mesmo plano. Então, nós temos três leis para reflexão.
Essa é a primeira, e a segunda é que o raio incidente, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tranquilo? Então vamos lá. Para reflexão, nós temos duas situações que dependem da superfície. Se for um espelho, nós teremos uma reflexão especular, ou seja, os raios de luz sempre vão seguir trajetórias regulares, organizadas. Que é o caso aqui, a reflexão especular da luz, a reflexão da luz por uma superfície espelhada em uma única direção. Ou seja, se eu tivesse outra aqui, ó, ia bater, ia chegar sempre formando raios paralelos uns aos outros. Tranquilo? Agora existe a reflexão difusa, que no caso ocorre a reflexão difusa por conta da superfície. No caso não seria um espelho, seria uma superfície rugosa, ou seja, com atrito. Então a luz iria colidir, poderia vir para essa direção. Acompanhe o mouse aí, ó, o movimento do mouse. Para cá, para cá, para cá. Então não teria uma ordem. Beleza? Então a reflexão difusa é quando a luz segue caminhos em diversas direções. Os raios refletidos não seguem uma organização. Tranquilo? Continuando, agora vamos falar da refração. Tá aqui, esse é o exemplo clássico. No caso aqui, tá meio estranho aqui o desenho. Porque você não sabe de onde é que está saindo o raio de luz, né? A refração, gente, é quando a luz colide uma superfície e ultrapassa, ou seja, mudando do meio. Então acompanhe comigo, não siga a trajetória aqui não, tá? Então imagine um feixe de luz vindo proveniente do meio A. Vai chegar aqui, ó, nessa superfície, e a tendência dele era continuar essa trajetória reta. Mas o que ocorre quando um feixe de luz muda de meio? Sempre, gente, sempre ocorrerá mudança no módulo da velocidade. Professor, o que é o módulo? É o valor numérico. Então, se a velocidade estava no ar com 30, digamos, um exemplo, não estou dizendo que é 30. Se a velocidade está com 30, ao chegar em outro meio, a tendência é aumentar ou diminuir. Beleza? Vai depender. No caso aqui eu coloquei o ar, se eu colocar para a água, a tendência é diminuir o módulo da velocidade. Então de 30 iria, digamos, para 25, colocando números pequenos. Tranquilo? Mas a questão da alteração na direção depende do ângulo. Para qualquer ângulo diferente de 90 graus com a superfície, né? Para qualquer ângulo nós teremos mudança na direção. Tranquilo? Então, neste caso, se o feixe de luz está vindo dessa forma, era para ele seguir dessa forma aqui, ó. Segue o mouse. Mas isso não ocorre. Então, ela sofre um desvio. Esse desvio pode ser um desvio se aproximando da reta normal ou se afastando da reta normal. Quando esse desvio é se aproximando da reta normal, significa que o feixe de luz perdeu velocidade. Se perdeu velocidade, significa que o meio B apresenta maior resistência que o meio A. Essa resistência do meio B, em comparação com o meio A, é chamada de índice de refringência, né? Ou índice de refração, ou refringência. Então, o índice de refração, que é a resistência apresentada pelo meio B, o índice de refração do meio B é superior ao do meio A. Então, o índice de refração do B é maior que o A. Logo, o feixe de luz que vinha com uma trajetória, vinha com uma velocidade elevada, tende a diminuir. Quando essa velocidade tende a diminuir, ele sofre um desvio, né? Ele poderia ir para as proximidades da superfície, mas não, ele foi para as proximidades da reta normal. Então, quando ele tende a se aproximar da reta normal, significa que nessa região a velocidade da luz teve uma diminuição, então diminuiu.
Então, quando ele se aproxima da reta normal, a velocidade diminuiu. Se por acaso ele viesse na trajetória e ele se afastasse mais ainda da reta normal, fosse para cá, ó, próximo à superfície, neste caso teria um ganho de velocidade. Então a velocidade estaria aumentando. Quando a velocidade aumenta, o ângulo também aumenta. Então qual a relação da velocidade com o ângulo? Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Então neste caso aqui, observe que o raio refratado, que é esse aqui, forma um ângulo com a reta normal. Esse ângulo é chamado de ângulo de refração. Então, o ângulo de refração é formado pelo raio refratado e a reta normal. Aí também tem leis para a refração, tá? Então, olha só, seguindo. Quando a luz muda de meio, sempre ocorrerá mudança no módulo da velocidade. O que é módulo? O valor numérico. Mudança na direção e no sentido sempre ocorrerá quando o raio de luz colidir com a superfície com um ângulo diferente de 90. Se a luz aqui tivesse incidindo, formando 90 graus, não teria desvio, ele ia passar diretamente, seguindo a trajetória da reta normal. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar na tutoria. Então, continuando. Ixi, não fala aqui no livro, gente, das leis da refração. Então, eu vou só complementar aqui alguns detalhes e falar das cores, tá? Então, vamos lá. Mais algo importante da refração diz que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal pertencem ao mesmo plano, a mesma ideia lá da reflexão, tá? E a outra lei é a lei de Snell, que eu irei mostrar para você no quadro. Então, tentar colocar o que ele fala. N1 seno do ângulo de incidência é igual ao meio 2 menos o seno do ângulo de refração. Não sei se está bem visível aí. Então, N1, seno de θi, que é o ângulo de incidência. N2, que é o meio 2, seno do ângulo de refração. Tranquilo? Essa é uma das leis da refração. Uma lei diz que o raio incidente e o raio refratado, a reta normal, são coplanares. E a outra é a lei de Snell. Anotem aí. Beleza? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltamos. Com isso, deixa eu ver o que mais o livro aborda. O resto aqui é coisas que não são tão importantes. Vamos agora lá para as cores, para finalizar a aula de hoje, que está muito grande. Beleza? Então, gente, ao falar das cores, nós vamos tratar do fenômeno óptico chamado reflexão. Beleza? Então, você vê a cor, somente as cores que são refletidas. Então, no exemplo aqui, olha só. Tem diversas cores aqui. Então, imagine, sendo bem direto para você. Se você tem uma superfície branca, ou seja, branca é composta de todas as cores. Se você incidir um feixe de luz azul, a superfície é branca, né? Se tem todas as cores, significa que nessa superfície branca já tem o azul. Então, se você incide o azul irá refletir. Por quê? Porque já tem o azul, não é necessário. Então, a luz irá bater e refletir. E ele irá refletir o quê? A cor azul. Se eu tenho uma superfície branca, vou incidir um feixe de luz vermelho. Lá no branco já tem o vermelho. Então ele não quero você aqui. Vamos colocar um padrão aqui na aula, né? Então vaza daqui, você já é vermelho. Não quero vermelho aqui não. Vaza. Pega o beco. Olha lá o diálogo com meus alunos. Enfim, a luz colidiu e refletiu. Refletiu apenas a cor vermelha. Tranquilo? Então qualquer cor incidindo
Na superfície branca, a cor refletida é justamente essa que foi emitida. Se eu emitir verde, irá refletir verde. Vamos agora mudar a situação? Vou colocar uma superfície azul. Se eu incidir um feixe de luz branco, branco vem com todos aqui, né? Concorda? Vem com todos. Vai bater e irá refletir. Qual cor será? A única cor que na superfície é azul. Então, todas as outras cores preencherão isso aqui. E irá refletir uma única cor, que nós chamamos de cor azul, que é a cor da superfície. Então, observe que a superfície com uma cor qualquer, comparada sempre com branco, sempre você vai ter a cor da superfície. Então, se eu tenho uma superfície verde, vou incidir um feixe de luz branco, eu vou receber uma luz refletida verde. Tranquilo? Agora, vamos fazer a comparação com cores diferentes. Imagine se eu tenho uma cor azul. Vou incidir um feixe de luz na cor verde. E agora? Quando ocorre isso, de colisão entre cores diferentes, a tendência da cor é ser escura ou preto. Tranquilo? Então, se você vê cores azul com vermelho, vai dar preto ou escuro. Verde com vermelho, dá escuro. Azul com vermelho, vai dar escuro. Azul com azul, vai dar azul. Verde com verde, vai dar verde. Vermelho com vermelho, vai dar vermelho. Então, se você vê dois raios de luz se cruzando, se eles, no caso, forem duas cores iguais, vermelho e vermelho, ficará vermelho. For vermelho e verde, você verá escuro, que é preto. Se você for azul ou verde, escuro, que é preto. Tranquilo? Se for todas as cores, branco. Então, isso aqui eu complemento com vocês através de exercício na tutoria. Tranquilo, gente? Então, acredito que eu fechei toda a parte aqui logo de óptica geométrica. Agradeço aí para quem assistiu toda a aula, beleza? Um forte abraço e por hoje é só.